Olá, começa agora mais um programa Cidadania em Debate, que é produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Nós estamos a 4 meses das eleições deste ano e já tem muita gente na rua, muitos possíveis candidatos anunciando sua pré-candidatura. Tem gente já anunciando que já está aderindo às plataformas de coletânea virtual de doações, as vaquinhas virtuais. Tem gente colocando seu nome em adesivos vinculados ao ano de 2018. Tem gente anunciando em grupos de WhatsApp que vai ser candidato. Mas, afinal de contas, o que pode e o que não pode em termos de propaganda eleitoral neste período que antecede o registro das candidaturas? Sobre esse assunto, nós recebemos hoje o juiz coordenador da propaganda eleitoral em Mato Grosso, Dr. Paulo Sodré. Dr. Paulo, obrigada pela presença aqui conosco. São muitas as dúvidas, não é, doutor Paulo? Todo mundo tem dúvidas, afinal, aquele candidato está fazendo errado ou está fazendo certo? O meu candidato está agindo dentro da legislação? E tem muitos candidatos que eles mesmos não sabem, porque são novatos. E a gente gostaria de tirar aqui algumas dúvidas sobre as regras da propaganda eleitoral para este período. Seja bem-vindo. Mariane, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui neste programa e poder debater com a sociedade, esclarecendo as dúvidas que forem necessárias. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que abordar é que nós temos 3 datas paradigmáticas. A primeira data é que do dia 20 de julho a 5 de agosto ocorre o período para as convenções partidárias. E uma vez efetuada a convenção partidária, até o dia 15 de agosto, o candidato pode registrar sua candidatura, até às 19 horas do dia 15 de agosto. E a partir do dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral propriamente dita, né? No rádio, na televisão, enfim. A questão é... Agora. Exatamente. O que não pode acontecer agora? Isso, esta é a grande pergunta. Neste mês de junho, julho... O que aconteceu? Desde 2016, houve um encurtamento da propaganda eleitoral. Hoje ela vai se dar em torno de 45 dias. Então, para compensar, o legislador flexibilizou e criou uma espécie de pré-campanha. Só que nessa pré-campanha não pode tudo. Eu diria que pode o mínimo. E o que é o mínimo? A própria lei diz. O candidato pode divulgar o seu nome, o cargo a que pretende concorrer e destacar os seus pontos positivos. Ele pode participar de debate, de rádio, de TV, dizer, defender, ele pode falar sobre... O que ele não pode é pedir o voto. A lei diz pedir voto explícito, mas há interpretações que existem outras maneiras de se pedir votos que são vedados. Então, aí é o nó górdio da questão. O TRE de Mato Grosso, por exemplo, tem uma posição, digo, mais conservadora, no sentido de que existem outras possibilidades de pedir voto, além de eu quero o seu voto. Quando você pede o apoio, quando você... Conto com o seu apoio para o meu projeto. Exatamente. Isso pode implicitamente gerar um pedido de voto. O TRE tem esse posicionamento. Agora, para ver como que a questão está tão complicada, no dia 24 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral, em voto vista do ministro Admar Gonzaga, ele trouxe a julgamento 2 processos. Num, em que por WhatsApp, um candidato em Minas Gerais havia pedido voto aos seus companheiros, tal. Naquele momento, o Admar Gonzaga, ministro, entendeu que ali não havia pedido voto. Ele pediu apoio, então entendeu que não havia pedido explícito de voto e entendeu pela não imposição de multa. Já no outro processo do interior da Bahia, em Itabuna, teriam sido colocados outdoors em toda a cidade, panfletos, tudo, né, pedindo apoio. A mesma coisa. Só que nesse caso... o veículo era outro. Exatamente. Nesse caso, o ministro entendeu pela multa porque houve custos financeiros. Ele entendeu que houve ali gastos financeiros que não é permitido. Então, por esse viés, num caso, ele entendeu que não houve campanha, no outro entendeu que houve. O ministro Luz Fux pediu vista dos autos e ainda não foi decidido. Então, nós temos esse paradigma. Há alguns tribunais, e o nosso tribunal é um deles, que entende que é preciso fazer uma análise mais aprofundada, que é muito tênue essa limitação. Então, ao candidato, enquanto não for pacificado pelo TSE, o recomendável é que ele seja também um pouco mais conservador para não ser pego de surpresa. Então, ele pode
se anunciar, ele pode dizer qual é o cargo que ele vai concorrer, mas ele não peça voto e ele nem peça apoio, por uma questão até que o TSE decida. Quando o TSE decidir de forma definitiva, ele faça o que melhor lhe convir. Por enquanto, ele pode correr o risco, sim, de ser penalizado pela Justiça Eleitoral. E a vaquinha virtual? O candidato pode dizer, por exemplo, olha, eu aderi à vaquinha virtual, sou um pré-candidato, por exemplo, a deputado ou a senador, ou a deputada ou senadora, tomara que existam muitas candidatas, né? E eu conto com seu apoio para o meu projeto. Isso pode? Até nesse limite? Veja, a vaquinha virtual, também conhecido como crowdfunding, é uma inovação na legislação eleitoral brasileira para essas eleições. Já há exemplo que ocorre com outros países, né? Então é um primeiro exemplo, é uma primeira experiência. E no dia 8 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral, no voto do ministro Luiz Barroso, respondeu uma consulta esclarecendo o que pode e o que não pode na vaquinha virtual. Primeiro, você só pode fazer a vaquinha virtual em empresas pré-cadastradas no TSE. Hoje nós temos 20 empresas cadastradas lá. E o limite para a vaquinha virtual é R$ 1.064,10, não pode dar mais do que isso, é o limite para tudo. Então, quem for doar tem que doar até esse limite máximo. E mais, a vaquinha virtual, o candidato pode sim, desde o 15 de maio, divulgar via aplicativo, via Facebook. Mas essa divulgação, se ele diz assim, eu conto com seu apoio para o meu projeto político, por exemplo. Eu tenho um projeto, eu quero ser candidato porque eu quero um país melhor para todo mundo, ou eu quero contribuir por um Mato Grosso melhor, e para isso eu conto com a sua contribuição. Isso pode ser interpretado? Eu preferiria que, para resguardar o candidato, que ele dissesse, sou candidato, sou pré-candidato a tal cargo, estou pedindo a sua colaboração para a vaquinha virtual, no link aqui abaixo, tal. Evitar usar a palavra apoio para evitar uma conotação de que ele está pedindo voto. Então, quanto mais conservador nesse momento, melhor. Então, quando ele diz, olha, meu nome é Antônio, é Chico, é Maria, é José, é Marta, enfim, qualquer que seja o nome, eu pretendo ser candidato a deputado estadual ou deputado federal, ao Senado, ao governo do Estado, enfim, ou a presidente da República, e estou colocando à sua disposição uma vaquinha virtual, que está aqui no link, como depende, para você possa colaborar. Ponto. Evitar usar a expressão apoio, porque ela tem sido exatamente um ponto de questionamento. Então, quanto mais ele se proteger, melhor. Né? A gente tem falado muito de pré-campanha em mídias sociais e não pré-campanha nas ruas, porque a gente sabe que a eleição, hoje ela está mais presente nas mídias sociais, as campanhas, né, do que as discussões políticas, do que nas ruas. Existe uma situação em que tem pré-candidato, e a gente que acompanha as mídias sociais, a gente vê, tem pré-candidato impulsionando, né? Pode impulsionar um pedido de apoio financeiro para a vaquinha virtual, por exemplo? O candidato ele está anunciando que ele aderiu àquela plataforma, mas ele impulsiona, ou seja, ele paga uma taxa para o Facebook divulgar para o máximo de pessoas possíveis. Isso pode, doutor Paulo? Essa é uma outra novidade dessas eleições. Nas eleições anteriores não podia o impulsionamento. O impulsionamento, na verdade, é a propaganda patrocinada, a propaganda paga, né, desde que pelo próprio candidato. Eu vou te responder com a mesma resposta que o ministro Luiz Barroso disse sobre a divulgação do crowdfunding da vaquinha. Você pode arrecadar o dinheiro, voltando um pouco à vaquinha, você pode arrecadar o dinheiro, mas você não pode gastar, só pode gastar a partir do dia 15 de agosto. A partir do dia 15 de agosto, e desde que tenha o registro de candidatura, tenha o CNPJ da conta da campanha e tenha a conta bancária. São esses 3 requisitos. Antes disso, você não pode gastar. Então, se você pode arrecadar, e se você não for candidato, é devolvido a quem contribuiu. Então, se você, para a divulgação da vaquinha, você pode arrecadar, mas só pode gastar a partir depois do dia 15, que é quando a propaganda começa, o mesmo entendimento se aplica ao impulsionamento. O candidato não pode
do seu próprio bolso fazer o impulsionamento. Ele não pode pagar, porque nesse momento você não pode ter custo. Se você fizer custo, você está efetivamente antecipando a propaganda. E é vedado o pagamento antecipado da propaganda. A propaganda só pode ser custeada depois do dia 16 de agosto, a partir do dia 16 de agosto. Então, o impulsionamento ele não pode ser efetuado pelo candidato, pago pelo candidato. A dúvida é, por quê? A propaganda, a pré-campanha, a legislação deixou claro que o candidato não pode utilizar recursos para isso. Porém, disse que os atos de reunião, de deliberação, podem ser custeados às expensas, essa é essa palavra da lei, às expensas, às custas do próprio partido político. Então, o partido político pode fazer reunião para trazer todos os seus pré-candidatos. É o partido que vai arcar com a locação, com água, com energia daquele evento, né? Ele pode. A questão é, pode o partido político, às suas expensas, pagar o impulsionamento? Eu tenho como temerário nesse momento, porque nós temos que entender que nós estamos no espaço público. No espaço público não vale a máxima que aquilo que não é proibido é permitido. Ao contrário, aquilo que não é permitido é proibido. Então, um candidato, para não se ver em maus lençóis com o seu eleitor, o candidato, para não ver em maus lençóis com a própria justiça eleitoral, pode ser acusado de caixa 2. Ele tem, ainda não há um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso que ainda ocorrerá. Eu não posso antecipar qualquer entendimento dos meus colegas do TRE. Mas, por uma posição conservadora, o interessante é que, primeiro, o candidato, definitivamente, ele não pode fazer impulsionamento. Se ele o fizer, ele estará cometendo irregularidade eleitoral. Pode o partido fazer? Eu entendo que não. A priori, eu entendo que o partido não deva fazer. Se eu fizer, isso será levado a crivo do tribunal e o tribunal poderá decidir. Então, seria mais recomendável que o partido não o fizesse até que o tribunal tenha uma posição clara a respeito disso, sob pena do partido candidato ser responsabilizado. Posição conservadora para manter uma imagem coerente perante o seu eleitorado. Está aí, então, a opinião do juiz coordenador da propaganda eleitoral em Mato Grosso, Dr. Paulo Sodré. É melhor não arriscar, né? É melhor não arriscar, é melhor fazer uma pré-campanha dentro dos limites que a justiça, que a legislação eleitoral permite. Se não está expressamente permitido, então entende-se que está proibido. Como só ressaltando, é que existe posicionamento de doutrinadores que o partido pode impulsionar. Mas existe outros que entendem que não pode. Então, há uma dúvida que só vai ser dirimida quando esse caso eventualmente chegar aos tribunais. E os tribunais irão decidir. Se eu sei que há uma dúvida, por que eu vou arriscar? Então, uma posição mais conservadora para preservar sua imagem perante o eleitorado. Por via das dúvidas, o Tribunal Regional Eleitoral já está recebendo pela ouvidoria diversas denúncias de impulsionamento pago de propaganda eleitoral neste período de pré-campanha. O tribunal vai decidir se está dentro da legislação ou se é uma propaganda irregular. Se você tem algum conhecimento sobre esse fato, basta fazer um print da tela e encaminhar para a ouvidoria. Qualquer informação sobre esse assunto você pode encontrar no site do próprio TRE. É www.tre-mt.jus.br. Doutor Paulo, nós precisamos ir para um rápido intervalo e depois do intervalo eu gostaria de falar com o senhor sobre essa novidade para este ano na área da propaganda eleitoral, cruzamento de dados para prestação de contas, né, que é uma novidade aí que o senhor está trazendo para nós. Certo. Fique com a gente, não saia daí, a notícia é muito boa. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje nós estamos falando sobre propaganda eleitoral, mais especificamente propaganda eleitoral antecipada, neste período que antecede o registro de candidaturas. Faltam 4 meses para as eleições e tem muita gente que tem dúvidas, afinal de contas, o que pode e o que não pode neste período eleitoral. Nós estamos conversando com o Dr. Paulo Sodré, que é juiz coordenador da propaganda eleitoral em Mato Grosso. Doutor Paulo, esta eleição tem uma novidade em relação à propaganda eleitoral. Me parece que nas eleições anteriores existia 2 tipos de processo. Um processo que o candidato respondia por propaganda
irregular, por exemplo, né? E quando havia uma condenação, doutor Paulo, no máximo ele recebia uma multa e algumas vezes a multa nem era no valor, né, que trouxesse preocupação para o candidato. Ele pagava essa multa e pronto. E existe um processo paralelo, que é o processo de prestação de contas. Mas o senhor tem uma novidade nessa área. O senhor quer cruzar dados para que ele possa responder se ele não, por Caixa 2, se ele não registrou aquele gasto com a propaganda eleitoral. É isso? Como é que é o trabalho? Exatamente. Veja, tudo está integrado. Nós acabamos de comentar anteriormente de que eu só posso fazer campanha e utilizar recurso para campanha a partir de 16 de agosto. Agora, eu posso dizer que eu sou candidato, enaltecer as minhas qualidades, mas eu não posso pedir voto e nem posso gastar com isso. Logo, se eu gasto agora, quando eu for prestar contas, a partir de cruzamento de dados da minha campanha com a prestação de conta, o setor técnico do Tribunal Regional Eleitoral poderá encontrar uma divergência. Ora, como é que eu fiz campanha e gastei quando eu não tinha dinheiro e não podia arrecadar? Eu só posso ter feito com dinheiro ilícito, da qual eu não podia dispor. Então, uma escorregada de um candidato no período da pré-campanha pode resultar lá na frente, na cassação do registro dele. Dependendo da gravidade, pode caracterizar abuso de poder econômico. Imaginemos que nós temos 10 candidatos, 50 candidatos a deputado estadual, e desses aí, 47, comprovadamente, só façam campanha a partir do dia 16 de agosto com recurso. E 3 gastem recurso com impulsionamento, gastem recurso com material gráfico antes da hora. Da onde que ele trouxe esse dinheiro? Não estava liberado. Obviamente que houve aí o abuso de poder econômico em relação aos outros 47. Que também dá cassação do registro ou do diploma. E do diploma. Então, na verdade, a Justiça Eleitoral não pode estabelecer as regras e não fiscalizar o cumprimento dessas regras. Então, o cruzamento desses dados não é para perseguir o candidato, mas é para dar transparência e para dar efetividade ao processo democrático. Se tem regras, elas precisam ser observadas em prol de toda a comunidade. Agora, doutor Paulo, só para esclarecer uma situação, cabe ao Ministério Público fiscalizar a propaganda eleitoral. O juiz age de ofício. O senhor pode esclarecer isso para a sociedade? Que tem muita gente que fala assim, olha, a justiça, o TRE não está vendo, o TRE não está agindo, a propaganda eleitoral está nas ruas. E eu digo para você, eleitor, se você está vendo, é sua responsabilidade também encaminhar a denúncia. Encaminhe para o Ministério Público Eleitoral, que vai provocar a Justiça Eleitoral. Doutor Paulo, em algum momento a Justiça Eleitoral pode agir de ofício, tem poder de polícia? O senhor pode explicar essa situação? Pode. O juiz eleitoral é uma exceção aos demais juízes, o juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz estadual, porque o juiz dessas outras 3 categorias só age quando provocado, não mais. Mas o juiz eleitoral, ele tem aquilo que nós chamamos de poder de polícia. Se ele vê uma irregularidade, ele pode mandar cessar aquela irregularidade. Uma vez cessada, ele manda a representação para o Ministério Público para que esse entre com uma representação. Mais uma vez, é o Ministério Público que tem que entrar com a representação. Agora, o Ministério Público, além de deter o poder de polícia, é ele que tem a competência para ingressar com a representação. Então, na verdade, cabe ao Ministério Público, mas não só ao Ministério Público, o candidato, o partido político podem e devem fazer representações reais e não falsas, de eventuais irregularidades. Como é que inicia o processo de uma representação sobre propaganda abusiva no TRE? Via de regra, ou por iniciativa do Ministério Público, ou do próprio candidato que se sentiu prejudicado, ou da coligação do partido, né? Coligação de não existe, ou do partido. Mas o cidadão também pode entrar com a denúncia, a reclamação, tanto no Ministério Público quanto na ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. Havendo a representação na ouvidoria, nós encaminhamos ao Ministério Público, que é que tem o juízo que vai fazer o exercício de valor, se vai entrar com a representação ou não. Passa por um filtro do Ministério Público para saber se a denúncia procede ou não procede, se tem indícios fortes ou não traz indício nenhum, né? Só traz uma notícia... Corretamente.
sem muitos indícios, no caso. Doutor Paulo, eu tenho uma dúvida. A imprensa sempre pergunta para a assessoria de comunicação do TRE sobre inauguração de obras. É muito comum, em período pré-eleitoral, os candidatos irem a inaugurações de obras e, às vezes, aquele prefeito que está inaugurando uma obra chama um pré-candidato a deputado para fazer uso da palavra, ou diz assim, olha, este deputado apoiou muito esta questão, esta obra está acontecendo porque ele... Então, é possível, isso é permitido? O que o senhor aconselharia para um candidato, um pré-candidato que queira fazer a coisa certa, né, em relação à inauguração de obras? São duas questões distintas. Primeiro, aquele que exerce o poder executivo de um município ou de um estado e faz a inauguração e ele vai à inauguração. Esse está cometendo irregularidade. O prefeito, o governador, o presidente da República, que nesse período da campanha inaugura uma obra e comparece e divulga aquela obra, e sendo ele candidato, ele está cometendo irregularidade. Ou mesmo um secretário que é candidato, um secretário municipal, um secretário estadual, que comparece e que e aquela obra está relacionada à pasta dele. Ele está cometendo irregularidade, sendo ele candidato, porque ele está se destacando. A outra questão eu não sou responsável pelaquela obra, mas eu sou candidato. Como você acabou de dizer, um vereador, um deputado estadual candidato à reeleição, um deputado federal candidato à reeleição, ou candidato... um novo candidato, mas que é amigo de um prefeito inaugurando que é convidado e vá lá. Os tribunais têm analisado caso a caso. Se a pessoa comparece, não é mencionado o nome dele, e ele não faz uso da palavra, e não sai na foto, obviamente que nesse caso não houve divulgação do nome dele. O problema é o risco de ser capitalizado, como você acabou de dizer. Às vezes o prefeito, até nem mal intencionado, se empolga e diz, olha, graças ao deputado, ele que apresentou aquela emenda, se não fosse ele. É óbvio que o prefeito está fazendo campanha para o candidato, e o candidato compareceu. Então está utilizando a obra para projetar a imagem dele. Há irregularidade? Há irregularidade. Então o candidato tem que ter muita consciência disso, né? Quando ele aparece perante a população, numa inauguração de uma obra que traz um benefício à população, e o nome dele é capitalizado ali, ele está sendo beneficiado. Nesse caso, ele pode, dependendo da análise do caso, ser sim condenado, incorrer em condutas vedadas, que é muito mais grave do que a propaganda irregular. Uma outra situação que as pessoas sempre perguntam são as faixas. Esta obra aconteceu graças a fulano de tal. E, por coincidência, essa pessoa é um pré-candidato. Isso pode caracterizar uma pré-campanha? Ou então, assim, os moradores do bairro tal agradecem pela obra, agradecem pelo empenho, né, de tal pessoa que se empenhou para que essa obra acontecesse. E, coincidentemente, essa pessoa venha a ser candidata. Isso pode ser caracterizado como propaganda? Pode. Curiosamente, essas faixas, elas surgem sempre em período pré-eleitoral. É verdade. Assim, então, tudo aquilo que fuja do normal, ela pode sim caracterizar. Eu não vou dizer que todas essas faixas sejam, mas é caso a caso. E vindo a análise, a quantidade de faixas de um candidato que a área de atuação não é aquela, então pode caracterizar assim. Então o candidato tem que tomar muito cuidado, até porque tem um custo. Quem é que mandou fabricar essa faixa? Foi a associação? Geralmente a associação. Foi o grupo de amigos? Foi o colégio mesmo? Numa pesquisa pode chegar que, na verdade, a associação foi apenas utilizada para fazer campanha para aquele ou outro candidato. Doutor Paulo, os juízes da propaganda de Mato Grosso já estão atuando a partir de 1º de junho. O TRE, ele antecipou em um mês a atuação de vocês para fazer frente a essas demandas, é isso? Exatamente. Nós tínhamos uma previsão de começarmos o nosso trabalho, a competência para os juízes eleitorais da propaganda, a partir de 1º de julho. Contudo, tendo em vista o aumento da demanda, estando de olho com o dever e a responsabilidade de prestar um bom serviço e atender às demandas, não só dos candidatos que estavam questionando, mas principalmente do cidadão que se vê incomodado, nós antecipamos em um mês o nosso trabalho e, digamos, já estamos à rua. Já estamos na rua trabalhando, já estamos aptos a julgar qualquer representação que possa aparecer e que precise ser apreciada. Não só julgar as representações, mas eventualmente exercer o próprio poder de polícia.
Doutor Paulo, existe um movimento nas ruas, nas mídias sociais, as pessoas dizendo que não querem votar. E existem eleições suplementares acontecendo no Brasil com um índice altíssimo de abstenção nas urnas, de pessoas votando nulo, de pessoas votando em branco. O senhor analisa, como é que o senhor analisa esse movimento agora? O senhor acha que há uma tendência a gente ter uma abstenção muito grande para 2018? E a que fator, por que deve acontecer isso na avaliação do senhor? Na verdade, há uma incógnita, porque eu diria que há uma tendência. E se nós analisarmos nas eleições presidenciais de 2014, o número de votos em branco foi assustador. Eu digo só para presidencial, sem dizer o dos outros. Há um crescimento. E após a eleição presidencial de 2014, as eleições gerais de 2014, houve um processo, um profundo descontentamento da população, com operações, a Lava Jato é o carro-chefe dela, com vários ex-mandatários, ex-senadores, deputados, e várias pessoas conhecidas no país inteiro, acusados, outros presos. Então, houve, de certa forma, um desestímulo, mas também houve uma reação da população. Nós temos agora uma baita de uma manifestação, você pode concordar ou você pode discordar, mas há menos de 10 dias houve uma manifestação com uma classe, uma categoria econômica, que são os caminhoneiros, que parou o país. Com o apoio da população. Com o apoio da população. E esse apoio da população não foi necessariamente porque defendia as causas do caminhoneiro, porque foi uma válvula de escape para demonstrar insatisfação com quem? Com a classe política, seja legislativo, seja executivo. É como se fosse um basta de altos tributos, basta da carga tributária excessiva e de pouco serviço e basta de corrupção. Então, nós temos duas opções. Ou nós chegamos nas eleições agora, em outubro, e se confirmar essa tendência e votarmos, eu digo assim, falando pela sociedade em branco, ou nós exercemos o nosso voto e escolhemos, se eu acho que não há bons candidatos, que eu escolho o menos pior. O problema quando eu voto em branco, perpetua aqueles que já estão à frente do poder, ou aqueles que têm dinheiro e conseguem chegar com o mínimo necessário. Então, é sempre uma grande dificuldade. Eu costumo dizer o seguinte, Mariane, eu tenho fé na classe política. Eu tenho fé, muita fé. Não em todos. E eu acho que aqueles que não são bons, o eleitor tem que mandar de volta para casa, e sem saudade. Mas é ruim ser um político, pior sem ele. Não há menor espaço para um governo ditatorial no Brasil. Imaginemos se a ditadura fosse exercida pelos juízes. Imaginemos se a ditadura fosse exercida pelos jornalistas, pelos advogados, pelo empresário. A máquina vicia. Nada melhor do que alternância e nada melhor do que a diversidade de pensamento. E somente pode dar diversidade de pensamento as pessoas eleitas pelo povo. Então, ruim com um político, se alguém acha ruim, pior sem ele. E eu gosto sempre da máxima do grande estadista inglês, Winston Churchill, que isso a gente usa reiteradamente, né? A democracia é o pior regime, à exceção dos demais. À exceção dos demais. À exceção dos demais. Então, não há outro regime melhor do que a democracia. Por pior que ela seja, é o melhor que tem. E ali eu posso escolher, eu posso ouvir, eu posso cobrar e eu posso acreditar. Eu acredito, sim, que nós teremos uma forte manifestação nas redes sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram, nós teremos repúdio, nós teremos críticas ácidas por parte da população. E eu acho que ela tem que manifestar a mesma indignação. Agora, ela tem que ir, na minha opinião, às urnas e, mesmo indignado, escolher, dentre aqueles, qual o melhor para o país, para o seu Estado e para o seu parlamento. Doutor Paulo, o senhor sabe que eu gosto muito de conversar com o senhor, não é a primeira vez que eu digo isso, mas o nosso programa chegou ao fim, o nosso tempo acabou. Obrigada pela presença aqui e a você que está em casa, obrigada por nos acompanhar até agora e até o próximo programa.